Amados irmãos, vamos comentar nosso primeiro texto bíblico. Nós encontramos no livro de 1 Reis, capítulo 22. Estamos terminando o livro de 1 Reis. Parabéns aos irmãos, às irmãs, que começaram a ler e já terminaram esse livro. Estamos de parabéns. Nós vemos esse livro, capítulo 1, dizendo: e Acabe faz aliança com Josafá. Nós vemos, meus amados irmãos, o versículo 1 diz: estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, em que estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então nós vemos que a partir daí estava tudo quieto, depois de 3 anos de paz entre o rei de Israel e Judá e o rei da Síria. Mas nós vemos que depois o rei de Israel, ele botou na cabeça de tomar de volta Ramote de Gileade, que pertencia a Israel, mas que tinha sido tomada pelo rei da Síria. E aí ele se uniu com Josafá para ir lutar contra o rei da Síria. E o rei Josafá disse: eu irei, porque meu povo é como o teu povo, não é? Meus servos são como teus servos. E a partir daí Josafá mandou que ele consultasse primeiro a palavra do Senhor. E nós vemos que o rei Acabe, ele consultou todos os profetas de Baal, e todos os profetas disseram que ele poderia ir, que o Senhor seria com ele. E nós vemos que um certo profeta ali também fez um chifre, e disse que com esse ele feria o rei da Síria. Mas nós vemos que como o rei de Judá, que era Josafá, ele disse: não há, por exemplo, algum profeta do Senhor para que o consultemos. Então Acabe disse: tem um, mas eu não me agrado, porque ele sempre fala o que é mal ao meu respeito. O meu nome dele é Micaías. Aí nós vemos que aí ele mandou tirar Micaías da prisão, e trouxe Micaías para falar. E quando o servo foi olhar para Micaías, disse: olha, fala o que é bom ao rei, porque todos os profetas falaram que ele fosse à guerra, falaram palavras boas. Fala tu. Micaías disse: eu vou, mas aquilo que o Senhor me ordenar é o que eu falo. E a partir daí Acabe chegou e disse: porventura iremos nós e venceremos a guerra? E ele disse: vai, porque tu vencerás, e o Senhor será contigo. Aí Acabe disse: até quantas vezes tu vai me jurar que está falando a verdade? Ele disse: eu vi todo Israel disperso, e vi você sendo morto. Então ele disse: não é o que eu digo, que ele só fala mal contra mim. Então nós vemos que ele mandou que prendesse de novo Micaías no presídio, e disse até que ele voltasse. E Micaías disse: se é que tu voltarás. E a partir daí ele disse: eu vi o Senhor reunidos, e o Senhor chamou dos seus anjos alguém que viesse a persuadir Acabe para lutar, para que seja morto. E aqui o Senhor perguntou por que eles enganariam Acabe, e um espírito chegou, se prontificou e disse: eu colocarei a mentira na boca dos profetas, para que eles profetizem e mintam ao rei Acabe, para que ele vá à guerra. E nós vemos aí que Zedequias, filho de Queimana, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por onde passou de ti o Espírito do Senhor de mim para falar contigo? Micaías disse: tu verás naquele mesmo dia, quando entrar na câmara de câmara, para te esconder. E nós vemos, meus amados irmãos, que aí o rei de Israel foi para a guerra junto com o rei de Judá, e quando chegou lá se disfarçou. E nós vemos que para Deus não existe disfarce. Quando a gente está em pecado, não precisa se esconder, disfarçar-se. Nós vemos que quando ele entrar na guerra, mandou que o rei de Judá vestisse das roupas reais e ele se disfarçasse como soldado. Mas aí diz que um jovem soldado sírio, na sua simplicidade, tomou a sua flecha e traspassou a Acabe, E ele também queria matar o rei de Judá, que era Josafá, mas Josafá gritou, dizendo que não era ele. E no outro dia, quando ele for despojar os mortos, eles viram que Acabe estava morto. E assim se cumpriu a palavra de Deus. E nós vemos, meus amados irmãos, que Josafá voltou e foi para a sua terra. E a partir daí, depois Josafá começou a reinar.
E a Bíblia diz aqui no versículo 43, dizendo: E andou em todos os caminhos de Asa seu pai, não se desviou para a direita, nem para, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram, ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá estava em paz com o rei de Israel. Quanto mais dos atos de Josafá, o poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram no dia de Asa seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E nós vemos, meus amados irmãos, que Josafá, ele desterrou o resto dos rapazes escandalosos. Esses rapazes escandalosos demorou para ser tirado de Judá, não é? Vários reis de Israel, parece 3 reis, né? Tentaram consumar o fato desses rapazes escandalosos, os rapazes que causam escândalo. Nós sabemos que naquele tempo não só era rapaz, mas havia mesmo um grupo de rapazes, de homens, escandalosos, né, dentro de Judá, e foram destruídos na sua totalidade pelo rei Josafá. Não é rapazes escandalosos, não é? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Josafá dormiu com o Senhor, foi sepultado com seu pai, e Acasias, seu filho de Acabe, começou a reinar em Samaria. Então, nós vemos que aqui termina a história dos reis de Israel. Irmão, nós devemos lutar para fazer a vontade de Deus, assim como fez Josafá, e não imitar o que fez Acabe. Nós vemos que o final de Acabe foi trágico, visto que ele não temeu a Deus, casou-se com Jezabel, profanaram o templo de Deus, trouxeram a idolatria para dentro de Israel, e Deus não se agrada daqueles que fazem o mal contra ele, contra a sua obra e contra o seu povo. Que nós possamos a cada dia servir ao Senhor de todo o nosso coração.